Terceiro Conexidades, Encontro Nacional de Parceiros Públicos e Privados. Evento online, ao vivo, dias 28 e 29 de outubro. Empresas, entidades, fundações e associações representativas reunidas para planejar a retomada do desenvolvimento, abordagem de temas atuais e conexão entre poder público e empresas interessadas em investir nos municípios. Terceiro Conexidades, dias 28 e 29 de outubro. Realização UVESP, SABESP e Governo do Estado de São Paulo. Patrocínio Desenvolve SP, Banco do Empreendedor, Detran e EMAI. Apoio Rumo, Organização WLS Eventos e Conexão Municipalista. Parceiros de mídia, Rede Vida de Televisão e Jornal do Interior. Por trás desse gesto simples do seu dia a dia, tem muito mais do que você imagina. Tem o compromisso da Sabesp. Compromisso que nos leva a investir continuamente na expansão dos serviços e adoção de novas tecnologias, que nos leva a cuidar do ambiente presente para preservar o futuro. Somos 14 mil, cuidando de 28 milhões. Mais do que números, são vidas. Entregamos saúde que proporciona dignidade. Somos comprometidos com o que fazemos. Não é apenas sobre saneamento, é sobre a missão de transformar histórias. Somos a Sabesp. Bem, nós queremos, antes do início do primeiro painel, cumprimentar o Desenvolve SP, o Banco do Empreendedor, num trabalho do seu presidente, Nelson de Souza, em companhia do secretário de Turismo do Estado, Vinícius Lubertz, e com apoio do Ministério do Turismo, através do Fungetor, tem 400 milhões em linha de crédito disponibilizados para as empresas na retomada do desenvolvimento, se considerarmos que o turismo foi o mais prejudicado nessa pandemia. E o que é o Desenvolve SP, o Banco do Empreendedor? É a instituição financeira do Governo do Estado de São Paulo que ampara o desenvolvimento de micros, pequenas e médias empresas, além dos municípios paulistas, por meio de programas e linhas de crédito com condições excepcionais. Aliás, como sempre, o Desenvolve SP tem como foco impulsionar o crescimento sustentável de negócios, projetos inovadores que melhoram a qualidade de vida da população e impulsionam a economia e a geração de emprego e renda no estado de São Paulo, oferecendo opções de crédito que atendem a todas as necessidades das empresas, desde investimento em ampliações e modernização até a aquisição de máquinas e equipamentos e também a execução de projetos inovadores. O banco oferece também linhas de financiamento para obras de infraestrutura de prefeituras e órgãos da administração municipal. Por esta razão, queremos aqui cumprimentar o Dr. Nelson de Souza, que inclusive é um dos palestrantes desse primeiro painel. Como convidado, com muita honra para a União de Vereadores do Estado de São Paulo e seus parceiros, está aqui conosco para coordenar e trocar ideias com os palestrantes o Dr. Andréa Calab, economista, ex-presidente do BNDES, consultor, professor brasileiro, foi secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, presidente do BNDES, presidente do Banco do Brasil, secretário de Planejamento do Estado de São Paulo, presidente do IPEA e secretário do Tesouro Nacional. Acho que não precisamos falar mais nada, mas dizer que o doutor Andréa Calab participou da recuperação dos cofres públicos do Estado de São Paulo a partir da gestão Mário Covas. Com a palavra ao nosso convidado, doutor Andréa Calab. Obrigado, caro Sebastião Miziara. Agradeço o convite de estar neste encontro do Terceiro Conexidades e vamos rapidamente, então, enfrentar situações muito adversas que, derivadas da pandemia,
Nós temos consequências econômicas, veremos, e necessidade de mostrar como que a ação pública permite alcançar resultados bons e mostrar a sustentabilidade de contas públicas. Vamos rapidamente iniciar com os palestrantes, começando talvez com a professora Ieda Cruzius, ex-governadora do Rio Grande do Sul, economista, formada pela Grande Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, mestrado no Instituto de Pesquisas Econômicas do Estado de São Paulo, foi também ministra do Planejamento, deputada federal, ela é presidente do Nacional do PSDB Mulher. Amiga, companheira, Ieda Cruzius começa a dizer quais são os passos para a nossa retomada econômica. Bem-vinda, saudades. Olha, eu vou saudar a todos, saudando quem eu estou vendo aqui na nossa live, né, que é o Sebastião Miziara e o Andréia Calab. Eu gostaria de ser vista também, então, tanto áudio quanto vídeo devem ser viabilizados pela equipe de TI aí. Se vamos falar e ser ouvidas, e não vistas, tá? Ali o vermelhinho do lado. Ok. Bem-vinda. Muito obrigada, Sebastião. Muita alegria, Andréia Calab. Faz tempo que eu não te vejo, mesmo que virtualmente agora. E eu e o Sebastião também sei disso, participam de uma mesma geração. E nós estamos vivendo uma pandemia que deixa muito explícita a mudança geracional no Brasil. Então, éramos um país muito jovem, claro, naquele tempo éramos jovens também, e vivíamos um mundo completamente diferente no seu tecido social do que hoje. Só para dizer, vivíamos hiperinflação. Acho que muita gente que está nos acompanhando não tem ideia do que é isso. Mas a hiperinflação, o que ela fazia era fazer com que as relações entre as pessoas, a tomada de decisões, ela fosse toda baseada em a gente tentar evitar que o dinheiro que nos era colocado como retribuição do nosso trabalho derretesse. Isso passou. Isso passou porque um ciclo de 30 anos aconteceu. E esse ciclo, Andréia, ele foi de 1988, quando decidimos politicamente fazer uma constituinte e redesenhar as regras de convívio nacional a partir de uma nova Constituição. Um equilíbrio entre judiciário, executivo, um equilíbrio com o legislativo e com uma ação muito forte dos anos 90, tentando incluir na tomada de decisões que afeta cada um e todos, o setor privado, as empresas públicas, que é esse exercício do terceiro Conexidades. Eu cumprimento, então, os organizadores pela abertura, interrompida como é próprio do mundo virtual, mas com todo o judiciário na sua cúpula nacional, na sua cúpula estadual aí, cumprimentando vocês. Então, cumprimentando vocês, eu cumprimento a todos que aqui já manifestaram a importância desse encontro. E o Andréia me pergunta quais são os passos. E eu gostei muito do título, não apenas Conexidades, que é um título que chama muito bem, mas a retomada gradual do desenvolvimento. Não há outra forma. Porque o mundo não é mais o mesmo do que era antes, porque entrou um novo ator nas relações entre todos nós, que é a tecnologia. Uma tecnologia que vinha se incorporando com setores mais modernos, inovadores, mas agora não adianta. Agora é fundamental capacitar uma sociedade, um povo que ainda é analfabeto tecnológico nesse campo. Como é que opera tudo que um celular pode te dar, tudo que uma conectividade pode te dar, em todos os campos. Então, os próximos passos, e o André sabe muito bem o que é isso, Calab, é que o Estado não pode mais ser o mesmo. Você tem que trazer para dentro da tomada de decisão de uma coisa que a gente chama Estado democrático de direito, todos esses agentes que a União dos Vereadores de São Paulo está trazendo no campo nacional nesse terceiro encontro. Então, nós temos que mudar a forma de tributar e a forma de gastar. Fundamentalmente é isso. E nós temos que mudar o Pacto Federativo.
Eu, quando governador, a Calab me acompanhou aí de longe, eu segui os passos de São Paulo com o Mário Covas. Eu municipalizei todas as políticas públicas passíveis de municipalização. E trouxe para dentro da tomada de decisão do governo, através dos programas estruturantes, as câmaras municipais, as prefeituras, os tribunais, os serviços essenciais de justiça. A tomada de decisão, ela era normalmente por forças-tarefa, porque o Rio Grande do Sul estava afundado numa dívida, e o Sebastião falou isso logo no início, o Brasil está se afundando numa dívida, é impossível pagar se não houver reformas. Né? Então, a maneira de gastar é que os gastos sociais eles têm que ter eficiência. O nosso presidente do Tribunal de Justiça falou sobre isso. Então, eficiência levando na saúde a tecnologia, a conectividade, levando na educação, veja como as escolas estão apanhando para mudar o processo de ensino e aprendizagem por EAD. E Calab se citou, eu estou nessa tarefa política aí de capacitar mulheres para a política. Enquanto nós formos apenas 13% das prefeitas tentando se eleger nesse ano de 2020, eu vejo que tem alguma coisa errada na política. Né? Então, como é que a gente capacita as mulheres? Lá na ponta, lá no município, dando conectividade a elas, dando acesso a elas a esse mundo tecnológico novo. Nós temos que mudar, e isso já está mudando de uma maneira muito rápida e radical, o uso da tecnologia para termos segurança pública, né? O uso da tecnologia para termos educação, o uso da tecnologia para termos saúde. Mas se a gente não tiver infraestrutura e proteção ao meio ambiente, tudo isso será um desgaste muito grande, sem grandes resultados. Eu sei que temos outros convidados, e eu te respondo quais são os passos, é aquilo que a cada dia a gente busca fazer com que a União de Vereadores, com que todos nos auxiliem no mundo da política, ter uma solução política para uma crise do Brasil que se aprofunda. Se todos nós pegarmos juntos a busca da saída a uma realidade econômica, um ciclo terminado, de 1988 a 2018, acabou o ciclo. De 2019 em diante, é a incorporação da tecnologia naquilo que o Japão chama de sociedade 5.0. E aquilo que a minha querida Angela Merkel, lá em 2014, chamou de plano de investimentos considerada a tecnologia 4.0. Então, nós temos alguns pontos zeros aqui, o Brasil precisa fazer o seu ponto zero. Incorporar a tecnologia como tecnologia 4.0 a serviço do cidadão, como o Japão em 2016 desenhou. Um planejamento, a Merkel fez isso em 2014, o Japão fez isso em 2016, planejar a retomada com um tecido social renovado e com um novo ator chamando conectividade e acesso a ela a partir de uma infraestrutura que o Estado sozinho não pode fazer. A infraestrutura necessita de PPPs e necessita de consórcios, como é o que vocês estão estudando. Fala, Calab. Não, obrigado. Eu queria, como estamos com um tempo encurtado um pouco pelas questões que enfrentamos, eu queria agradecer, notar, explicitar o que você falou, quer dizer, precisamos de inovação, tecnologia e melhorar a produtividade do setor público, quer no campo da tributação, quer no campo da qualidade do gasto, e queria ouvir os demais e depois a gente volta para novas rodadas. Obrigado, e podíamos ouvir agora o Nelson de Souza, graduado em Letras, com mestrado em Administração, tem muita experiência no setor bancário, trabalhou muito tempo na Caixa Econômica Federal, desde a chefia de gabinete da presidência, a vice-presidência de habitação e presidente da Caixa. Então, Nelson de Souza hoje é presidente da Desenvolve SP, que também é o nosso pequeno BNDES do Estado de São Paulo, é a agência de fomento que procura desenvolver e encontrar bons projetos para financiar no Estado de São Paulo. Nelson, por favor, bem-vindo. Obrigado, André, Calab.
É um prazer estar aqui no terceiro Conexidades, cumprimentar aí o Sebastião Miziari, é uma referência aí para o país na gestão aí da União Nacional dos Vereadores de São Paulo, cumprimentar também o Milton Luiz, ex-secretário executivo aí do Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo, e ex-governadora, economista Ieda Cruz, que é uma referência também. Eu trouxe, na realidade, uma apresentação. Eu não sei como é que vai ser a dinâmica, se passaria a apresentação, Andréa, ou que seria um pouco breve dentro do... eu gostaria de passar rapidamente. Queria exatamente conter o tempo, mas vai lá, vamos correr na tua apresentação. Bem, vamos rapidamente. O Porto poderia colocá-la já na... então, no modo de apresentação, quem está aí com a parte técnica, por favor. O modo de exibição, pode colocar no modo de exibição, mas tudo bem, eu vou começar aí, já vocês estão vendo aí, pode passar, nós temos aí, hoje nós estamos vivendo uma crise, principalmente para as empresas, e eu vou falar um pouquinho mais das empresas, lógico que eu vou falar um pouco dos municípios, uma crise de liquidez. De repente, essas empresas ficaram sem seu faturamento, após a pandemia aí do coronavírus, e continuaram com todas as suas necessidades de pagamentos. E o Banco do Estado de São Paulo, que desenvolve São Paulo, entrou imediatamente já em março com várias linhas de crédito, e eu coloquei essa frase, doutor André Calab, o auxílio emergencial para as empresas é o capital de giro, porque elas precisariam imediatamente de recursos para atravessar essa dificuldade que seria a falta de liquidez ou falta de recursos para pagamento das suas necessidades. Em seguida, eu vou falar brevemente dos cenários, cenário mundial. Nós estamos vivendo uma crise decorrente, não é puramente a crise de capitalismo, mas diferentemente do que aconteceu em 1929, a Grande Depressão de 29 e a de 2008, com a bolha imobiliária, nós estamos vivendo uma crise diferente, uma crise que afetou diretamente todos os entes públicos e privados do mundo inteiro, porque enquanto a curva da pandemia crescia, a curva da economia caía abruptamente. Basta ver que em 2020 o PIB é negativo no mundo inteiro. Então, como será essa volta? Voltará mais rápido quem se organizou melhor, quem teve mais protocolos para trabalhar a parte da pandemia. Eu falo de leitos hospitalares, UTIs, teve um controle aí do IV das pessoas de maneira mais organizada, e a retomada será exatamente nisso que nós estamos dizendo. Aí nós estamos com grandes economistas, André Calab, Milton e Ieda Cruz, e eu acredito que a recuperação, na minha visão, será uma recuperação em K. O que é isso? Será uma recuperação por setores, especialmente será em São Paulo, será no Brasil, e não será em V, como muitos estão pensando, será em U, e também não será a pior delas se for em W, que teremos recidivas aí da pandemia, como está ocorrendo já no velho continente, que é a Europa, especialmente aí a Itália, a França e, logicamente, aí também a Inglaterra. Então, eu acredito que no Brasil é uma retomada por setores. Alguns setores crescerão em tempos e movimentos diferentes, tá certo? Pode ir passando, por favor. Bem, o que é Desenvolve São Paulo? Desenvolve São Paulo, já foi dito aí pelo ex-presidente do BNDES, é o nosso BNDES de São Paulo. E nós tivemos o cuidado de fazer uma leitura. São Paulo foi o primeiro estado a criar um comitê de contingência, e imediatamente nós lançamos 2 linhas de crédito, imediatamente para as micro, pequenas e médias empresas, para que ela pudesse ter, eu estou falando aqui de capital de giro, não há que se falar em investimento nesse momento, mas lá na frente eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então pode passar. Eu estou acelerando um pouco para poder... E aí, Milton, você que estava como secretário executivo da Secretaria de Fazenda, nós criamos o Plano São Paulo, e para efeito didático, nós colocamos aí em 3 grandes fases, a partir da mensuração da curva da pandemia.
Uma primeira fase, que é a fase de resposta econômica, que vai de 3 a 6 meses, aí realmente a necessidade de capital de giro das micro, pequenas e médias empresas. A segunda fase vai de 6 a 12 meses, que é a fase de recuperação, onde aí nós precisamos ainda de capital de giro, precisamos de recursos. E a última fase nós chamamos de sustentação, que nós vamos falar um pouquinho mais, que vai de 1 ano a 3 anos. Todas essas fases foram definidas em função das curvas de pandemia vis-à-vis a curva da economia. Por favor, pode passar. Bem, mas imediatamente o Banco Desenvolve São Paulo lançou 2 linhas de crédito em condições especiais. Primeiro foi que foram 475 milhões colocados do próprio cofre do Tesouro, demos standstill, o que é standstill? Suspensão das prestações vincendas para todos os municípios e empresas que estavam devendo já dentro da Desenvolve, já que elas passaram a não ter recursos para pagamento dessas prestações. Diminuímos as taxas de juros, aumentamos o prazo de amortização e o prazo de carência e criamos algo importantíssimo, que só mais à frente o governo federal criou com competência depois, mas nós lançamos imediatamente. Foi um fundo garantidor para que essas micro, pequenas e médias empresas não precisassem ter que ir atrás de uma fiança bancária, atrás de uma alienação imobiliária, uma alienação fiduciária, para poder fazer a garantia desses capital de giro que nós estávamos contratando com elas. Então, criamos um fundo garantidor com stop loss aí, eu diria, confortável. E como foi a procura? A procura foi fantástica. Não tinha como ser de outra maneira. Nós, em apenas 2 meses da pandemia, o mês de abril e maio, nós crescemos, nós tivemos mais demanda, aumentamos 2.161% o número de pedidos de crédito vis-à-vis os 2 últimos meses pré-pandemia, que foi fevereiro e março. Então, e o número de solicitações dos primeiros 3 meses da pandemia superou o total de 11 anos de operações do Banco Desenvolve São Paulo. Milton, que está aqui conosco nessa live, o Milton, no Conexidades, ele foi presidente, e o primeiro presidente desse banco. Colocamos já na economia, somente via Desenvolve São Paulo, 1 bilhão e 800 injetados na economia entre contratações de crédito e standstill. Pode passar, por favor. Com relação a como é que foi o desempenho até agora, até agosto, do Banco Desenvolve São Paulo, em operações de quantidade de operações de crédito, comparando 2020 com 2019, até agosto, crescimento de 825%, e em contratação de crédito para capital de giro, aumento de 506%, ou um crescimento de 237 milhões para 1 bilhão e 200. Por favor. Nós precisamos de novos recursos. Nós falamos sobre a fase de resposta e queremos falar sobre a fase de recuperação econômica. Vamos continuar precisando de recursos. Para isso, continuamos batendo as portas aí do Ministério do Turismo, tem sido um grande parceiro, colocou já 400 milhões do Fungetur para atender principalmente o setor mais prejudicado por essa pandemia, que é turismo, cultura e economia criativa. 275 milhões nós já fomos buscar fora do Brasil com o Banco de Desenvolvimento da América Latina, o CAF, e conseguimos aí, o ex-governador Ieda, nós conseguimos internalizar recursos dos bancos multilaterais de fora do Brasil, fazendo um swap, uma hedge, uma proteção cambial lá fora e transformando a moeda de dólar ou euro em reais, emprestando com custo efetivo total ou com taxa de juros menor para essas micro e pequenas empresas do que alguns repassadores nacionais. Então, nós aprendemos o caminho de buscar de recursos lá fora e temos aí mais 3 bilhões e 900 para ir buscar fora, onde demonstra que nas dificuldades é que nós também aparecem as oportunidades. E para os municípios, para os vereadores, prefeitos, formadores de opinião que estão nos assistindo, nós lançaremos na fase de sustentação, que é de 1 a 3 anos, através do Banco Desenvolve São Paulo, um grande programa que será a monetização de ativos dos municípios por meio de fundo de investimentos. O que está acontecendo aí? O que acontece hoje, Miziara, é o seguinte: os municípios não têm nada mais, não tem praticamente nada de investimento dentro dos orçamentos municipais.
Nós fizemos um estudo, hoje é 0,3% do que sobra, certo, para investimento nos orçamentos dos municípios. Isso retorna ao ano de 1947. Onde é que está o segredo? Como é que esses municípios, onde é que eles se comprometem e vão, todo esse orçamento deles? Previdência, folha de pagamento, certo? Praticamente isso aí, a Previdência leva uma boa parte. O que acontece hoje? No estado de São Paulo, tem 222 municípios, dos 645 que tem RPPS. 50 bilhões aplicados em RPPS. Desses 50 bilhões, tenho certeza que Calab sabe melhor do que eu, 40 bilhões estão simplesmente rodando a dívida pública da União em títulos públicos. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, e quem tem mais ativo são os municípios. E esses municípios têm dívida ativa, tem terreno, tem prédios, tem tais, tem um monte de coisa. Tem os 8% do imposto de renda, pessoa física, que é deles. Vamos pegar todos esses ativos, monetizar através de fundos, FDIC, FIPS, FI, o que for. E agora, o fundo, quando nós criarmos, quem é que vai aplicar nesses fundos? Quem vai aplicar são os próprios municípios que estão com seus recursos aplicados lá no RPPS. Aplica aqui e nós vamos fazer a gestão disso aí e vai sobrar dinheiro para infraestrutura, saneamento, para aplicação nos próprios municípios, numa saída, eu diria, criativa, dentro desse momento da pandemia. Você vai unir, equacionar as dívidas, tanto financeira como atuarial, na Previdência dos municípios, e, ao mesmo tempo, esses fundos que vão ser criados, de investimento CVM, os conselhos de investidores desses fundos vão aplicar esses recursos na própria infraestrutura desses municípios. Então, estamos lançando brevemente, e para concluir, para me alongar mais, nós também adequamos a retomada da economia no plano que foi já dito, o plano 21-22, plano São Paulo, nesses 6 eixos que estão colocados aí: infraestrutura, desenvolvimento sustentável, dinamismo setorial, redução das desigualdades, ambiente de negócio e internacionalização. A Banco Desenvolve São Paulo não seria diferente. Eu passei pela Caixa e trabalha de maneira transversal. Banco Desenvolve São Paulo, BNDES de São Paulo, tem que trabalhar em todas as secretarias e, principalmente, cuidando dos amigos, pequenas e médias empresas e dos municípios do estado de São Paulo. Muito obrigado. Obrigado, Nelson. Bons programas pela frente para promover e dar suporte à reabertura do estado de São Paulo. Passo nessa mesma sequência ao Milton Luiz de Melo Santos, que foi presidente do Banco Nossa Caixa, foi secretário executivo agora da Secretaria da Fazenda, foi diretor-presidente dessa agência de fomento. Na verdade, ele construiu esse banco, que é a agência de fomento do Estado de São Paulo, a Desenvolve SP. Ele é graduado em Economia e conselheiro certificado também do IBGC. Milton Luiz, meu amigo, bem-vindo. Tua palavra. Obrigado, querido amigo Calab. Cumprimentar também o meu querido amigo Sebastião Miziara, que já temos aí um relacionamento já de muitos anos construído nessa atividade desempenhada pela UVESP, e nós, enquanto dirigentes de instituições financeiras públicas. Queria cumprimentar aqui também a nossa governadora Ieda Cruz, a quem eu tive o prazer, ela não se lembra certamente, mas quando, em 93, ela ministra do Planejamento, eu era assessor do presidente do Banco Central, Pedro Malan, e tivemos, portanto, no gabinete dela, diversas reuniões naquela época, discutindo os principais temas de interesse da economia do nosso país. Cumprimentar o Nelson Souza, que é o presidente da Desenvolve, amigo, companheiro. Muito obrigado pelas suas palavras, Nelson, mas o trabalho que você vem realizando à frente da Desenvolve SP, ainda mais num período do começo de pandemia, é extraordinário. E, obviamente, eu sinto muito orgulho, porque é uma instituição que tive esse prazer, felicidade de, lá no início de 2009, junto com a equipe, começar a desenvolver esse projeto, né? Mas, então, me pediram para eu me virar, Calab, não era nos 30 minutos, era nos 15, agora nos 10 minutos. Então, certamente, eu vou fazer uma ginástica extraordinária aqui
para tentar colocar, não dá para realmente abordar, né, os temas tão complexos da nossa economia, do momento que estamos vivendo. A nossa governadora Ieda Cruz fez muito bem, como uma extraordinária representante desse segmento da política nacional. E eu diria o seguinte, olha, nós estamos vivendo uma situação em que é uma combinação, costumam dizer que é a tempestade perfeita, né? A dívida bruta se aproximando de 100% do PIB, como o Miziara falou no início. O nível de desemprego alcançando a taxa de 14%, com mais de 14 milhões de pessoas desempregadas. Uma previsão de uma retração do PIB neste ano em torno de 5,5%. Déficit primário das contas públicas caminhando para algo como 800 bilhões de reais para esse ano. Infelizmente, reforma tributária, a reforma administrativa andando a passo de tartaruga. E ainda temos, nesse conjunto, discussões acaloradas sobre vacina, o impacto da pandemia sobre a economia, eleições aqui e nos Estados Unidos. Enfim, realmente é um momento extremamente desafiador para todos nós. Mas aí eu queria, nesse curto espaço de tempo que eu tenho, viu, Calab, colocar o seguinte, a economia real, apesar de todo esse quadro difícil que nós estamos vivendo, ela tem mostrado um desempenho extraordinário que eu queria ressaltar aqui, nesses poucos minutos que tem. Veja bem, o Brasil fechou no segundo quadrimestre agora deste ano um número extraordinário, 19.289.000 empresas, sendo que desse total, mais de 90% são MEIs, microempreendedores individuais e microempresas. Veja que coisa extraordinária. Então, os dados do mapa de empresas do Ministério da Economia mostram que nesse segundo quadrimestre houve um salto de 782 mil novas empresas, de novo, empresas que na sua maioria são classificadas como microempreendedores individuais, cujo faturamento é R$81 mil por ano. E o que aconteceu? Aumentou o desemprego de um lado, mas aumentou substancialmente o número de novas empresas. E esse aumento se deu justamente porque o brasileiro, os jovens principalmente, estão descobrindo que o conceito do trabalho, aquele que nós, da minha geração, nós tínhamos, né, de uma carteira de trabalho assinada, ou então, como eu mesmo tive a minha carreira no serviço público como funcionário do Banco Central por mais de 37 anos, isso está mudando substancialmente. As pessoas estão buscando empreender. E aliado às novas tecnologias que vêm sendo desenvolvidas e aplicadas em todos os segmentos da vida nacional, como muito bem lembrou também a nossa governadora Ieda Cruz, isso tem permitido com que o nosso ambiente da economia tenha apresentado um desempenho extraordinário. Eu citaria para vocês, por exemplo, as startups, né? Essas famosas empresas que têm surgido de uma maneira avassaladora, tomando conta de todos os setores da nossa economia. Nós tivemos, por exemplo, segundo dados aqui da empresa de inovação Distrito, que mapeia o setor, nós tivemos só agora, entre janeiro e setembro, mais de 100 aquisições de startups. Né? O volume total de aportes, eu vou repetir esse número porque ele é interessante, o volume total de aporte, Miziara, que aconteceu nesse segmento das startups foi de 2,2 bilhões de dólares, não é bilhões de reais. Vejam que coisa extraordinária. Isso é um claro sinal de que realmente os grandes fundos investidores estão percebendo que a economia brasileira, ao incorporar toda essa dimensão das novas tecnologias, startups, e aí vem as fintechs, que é o setor que eu agora estou trabalhando, são novos vetores de desenvolvimento da economia brasileira que se deslocam um pouco daquele tradicional que todos nós conhecemos de uma indústria convencional que foi perdendo espaço na formação do produto interno brasileiro. Né? Hoje, o Brasil, a economia brasileira, ela é formada predominantemente de prestadores de serviços. Né? E aí eu cito sempre esse exemplo, quer ver, a maior empresa de serviços de mobilidade urbana não tem um veículo na sua frota, não tem um empregado motorista na sua folha de pagamentos, que é o Uber. Veja que coisa extraordinária. Não é? Essas plataformas que existem hoje de vendas dentro da internet, não tem um entregador na sua folha de pagamento, não tem um empregado que esteja vinculado à entrega de serviços ou de produtos. Mas, no entanto, hoje são grandes
conglomerados, grandes companhias. Então, Oi. Preciso te pedir para encerrar, para a gente ter mais 5 minutinhos de trocar algumas ideias. Tá bom. É porque o tema é apaixonante, enfim, eu fico para uma próxima oportunidade, eu fui o último a falar, infelizmente, mas é isso, eu acho que nós temos, só para fechar, Calab, quer dizer, a retomada da nossa economia, com certeza, para 2021, ela se dará muito focada, eu sempre digo, no segmento da micro e pequena empresa, que tem ganho cada vez mais proeminência na nossa economia. E, dizendo isso, eu quero fechar, então, infelizmente, a nossa apresentação. Muito obrigado, gente. Valeu. Obrigado, Milton. O que nós vemos é isso, quer dizer, vivemos uma situação muito difícil. Vemos, nesses dias recentes, uma forte desvalorização cambial, vemos uma alta de preços, especialmente de alimentos, que reacende preocupações com a inflação, e, na verdade, um quadro macroeconômico difícil. Eu tenho mais confiança na questão dos limites da dívida pública federal. Nós temos a vantagem de termos essa dívida pública interna, basicamente. As crises de dívida mais importantes é quando você tinha uma composição de aplicadores muito mais fortes de externos do que da dívida interna. E, no entanto, essas expectativas em geral sobre a economia muitas vezes ajudam a ancorar a inflação. A âncora está numa política fiscal responsável. O teto de gastos é uma âncora importante. E há, evidentemente, preocupações derivadas da importância que teve este ano com a pandemia o auxílio emergencial. Nós estamos vendo a necessidade de reduzir montantes desse auxílio emergencial e a preocupação com a renda das famílias, o mercado como um todo no ano de 2021, com essa mudança na composição e na possibilidade de recursos públicos para dar suporte aos efeitos da pandemia. De alguma forma, nós temos também enormes desafios na articulação, quer vertical, entre instâncias da federação. Muitas vezes os governos federal, estadual, os municipais se enxergam dentro da sua esfera, mas tem pouca interfaces entre os governos, quando, na verdade, essa interface é absolutamente fundamental para concatenar os instrumentos disponíveis para atendimento do desenvolvimento, do crescimento e mudança social. Às vezes eu me penso um pouco como um médico. Se eu pensar como um oftalmologista, você precisa de uma lente multifocal para poder enxergar, mesmo a partir da instância municipal, as demais instâncias. Você precisa enxergar a federal, a estadual e municipal. Ou como um otorrino, que você precisa melhorar sempre a audiometria. Isso é especialmente importante na instância municipal. Sabem bem nossos vereadores, nossos prefeitos, etc., a necessidade de você estar permanente ouvindo o que o cidadão está te falando. Portanto, esta questão da percepção, de ouvir e de ver como é que é a responsabilidade social melhora a percepção de sustentabilidade das contas públicas é a condição fundamental para você, por um lado, ter consistência fiscal e macroeconômica e, por outro lado, ouvir a população, ver quais são as demandas e como mobilizar o conjunto de instrumentos públicos municipais, evidentemente, estaduais e federais, como se concatenam essas ações em direção ao desenvolvimento. Nós temos 1 minuto, talvez, para cada uma, pedindo para a Ieda, desculpa de novo pela interrupção, mas as questões, os desafios do novo normal, como o Sebastião Miziara chamou, nos encurtou o tempo um pouco. Então, 1 minuto para cada um, por favor, com uma consideração final, se quiserem. Ieda, por favor. 1 minuto, tudo pode mudar, como diz a Band, né? Então, o que eu quero dizer é o obrigada por esse encontro. Né? Nós nos encontramos aqui como uma geração que continua responsável nas suas atividades, cada um por si, em produzir mudanças no mundo que incorporem esse potencial gigantesco que o Milton se referiu, essa capacidade de fazer que o Nelson colocou como crédito. Então, é uma oportunidade aqui, eu quero retribuir meu abraço à Tiesa de Araçatuba, que participou aqui do chat, e dizer que o terceiro Conexid, ele promove encontros, e que esses encontros possam continuar a ser
um chamamento para essa capacidade imensa que o Brasil tem de buscar sair dessa patinação e dessa crise em que nós nos vimos por não ter reconhecido o fim de um ciclo. Então, abraço Calab, um abraço a todos os nossos parceiros, de viva a nossa geração e que a nova venha preparada. Obrigado, Ieda. Nelson, tuas últimas palavras, considerações fundamentais. Ele tem que abrir o som dele. Você tem que abrir teu som, você está no mudo. Perfeito, perfeito. Eu gostaria... o novo normal, isso é o novo normal, André. Então, eu gostaria de agradecer a quem nos ouviu, quem nos assistiu, e dizer que o Banco de Desenvolvimento de São Paulo, o BNDES do Estado de São Paulo, estará sempre junto, entendeu? Buscando soluções, principalmente nesse momento, para as micro, pequenas e médias empresas e, em especial, para os municípios do Estado de São Paulo. Vai sair primeiro desse momento, desse grande problema, quem se organizou, quem teve protocolos bem feitos, principalmente protocolos da pandemia, que nós estamos vendo aí, são duas curvas que se entrelaçam e que precisam andar, eu diria, de maneira harmônica. A curva da pandemia vis-à-vis a curva da economia. Obrigado pelas palavras também, Milton. Um grande abraço. Obrigado, Nelson. Vamos ouvir o Sebastião Miziara. Eu queria, doutor Calab, se me permite, cumprimentar o doutor Nelson de Souza, porque houve aí um trabalho grande dele junto ao Fungetur, com o apoio do Vinícius Lumert, secretário de Turismo, e à disposição para as empresas de turismo, as que mais sofreram com a pandemia, recursos na ordem de 400 milhões de reais do Desenvolve SP, o Banco do Empreendedor. Aliás, um banco que tem ajudado muitos municípios desde a gestão Milton Luiz de Melo Santos. O Milton recebeu o prêmio Competência Pública porque ele atendeu quase 400 municípios, liberando créditos com juros subsidiados. Parabéns, doutor Nelson, porque o Banco do Empreendedor é uma instituição financeira que ampara o desenvolvimento das micros, pequenas e médias empresas. Doutor Calab. Obrigado. Doutor Iestra, um abraço. Milton Luiz, 2 palavras, rapidamente, por favor. Obrigado. Eu pensei que você tinha cortado também as minhas palavras. Mas, enfim, não, imagina. Obrigado, Miziara. As minhas palavras são naturalmente, só lembrando que nós estamos vivendo agora um ano de eleições municipais, e esse evento do Terceiro Conexidades... Terceiro Conexidades, Encontro Nacional de Parceiros Públicos e Privados. Evento online, ao vivo, dias 28 e 29 de outubro. Empresas, entidades, fundações e associações representativas reunidas para planejar a retomada do desenvolvimento, abordagem de temas atuais e conexão entre o poder público e empresas interessadas em investir nos municípios. Terceiro Conexidades, dias 28 e 29 de outubro. Realização UVESP, SABESP e Governo do Estado de São Paulo. Patrocínio Desenvolve SP, Banco do Empreendedor, Detran e EMAI. Apoio Rumo, Organização WLS Eventos e Conexão Municipalista. Parceiros de mídia, Rede Vida de Televisão e Jornal do Interior. Os municípios e vendo as potencialidades das interfaces, gastando mais e melhor os poucos recursos de uma situação fiscal muito apertada, tendo justamente a percepção não apenas da situação dos municípios, mas também das políticas estaduais, e articulando esses dois para efeitos de convênios, para efeitos das emendas parlamentares. O governo do Estado de São Paulo tem feito esse trabalho bastante bem. Cumprimento, então, todos os vereadores, todos os candidatos. A Univesp, Sebastião Miziara, devolvo a palavra. Parabéns. Doutor André Calab, foi uma honra recebê-lo aqui em nossos estúdios e lembrar que o senhor teve que apertar muito o cinto quanto secretário da Fazenda, porque recuperar a economia, atender às determinações de Mário Covas para cá, Mário Covas, Serra, Geraldo Alckmin, foi realmente um trabalho surpreendente, maravilhoso. Hoje, São Paulo consegue caminhar nos trilhos
com a administração João Dória. Obrigado pela sua presença aqui, doutora Andréa Calab. E antes do próximo painel, nós vamos aos nossos comerciais.